A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Estamos aqui, hoje vamos fazer um estudo muito interessante falando sobre o dia da expiação. E para podermos compreendermos o significado do dia da expiação, precisamos estudar atentamente o livro de Levítico que traz as orientações necessárias que Deus revelou a Moisés para transmitir ao povo. E devido à ênfase redobrada à expiação pelo sangue e à santidade, o livro de Levítico tem relevância permanente para todos nós crentes do Novo Concerto. No Novo Testamento ensina que o sangue expiador de animais sacrificiais, realçado em Levítico, era a sombra dos bens futuros, a indicar o sacrifício, uma vez para sempre, de Cristo pelo pecado. O mandamento bíblico para que o crente seja santo pode ser perfeitamente cumprido pelo crente do Novo Concerto, através do sangue precioso de Cristo. A chamada do crente é para que ele seja santo em todas as áreas de sua vida, segundo o grande mandamento, conforme Jesus o define, deriva de Levítico 19:18, que diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em Levítico capítulo 16, 32 e 33 fala assim: e o sacerdote fará expiação, expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar, semelhantemente fará expiação pelo sacerdote por todo o povo da congregação. A necessidade da expiação. A palavra expiação, que no hebraico kippurim, derivado de kefar, que significa cobrir, comunica a ideia de cobrir o pecado mediante um resgate, de modo que haja uma reparação ou restituição adequada pelo delito cometido. No livro de Êxodo, no capítulo 30, versículo 12, fala assim: quando tomares a soma dos filhos de Israel, conforme a sua soma, conta um deles, dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares. Em Isaías, capítulo 43, versículo 3, fala assim: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Em primeiro lugar, a necessidade da expiação surgiu do fato que os pecados de Israel, caso não fossem expiados, sujeitariam os israelitas à ira de Deus. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no versículo 18, ele fala assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Já na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 6, fala assim: é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência. Na carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo fala no capítulo 2, no versículo 16 assim: esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles finalmente veio a ira de Deus. Por conseguinte, o propósito do dia da expiação era prover um sacrifício de amplitude ilimitada por todos os pecados que porventura não tivessem sido expiados pelos sacrifícios oferecidos no decurso do ano que findava.
Dessa maneira, o povo seria purificado dos seus pecados do ano procedente, afastaria a ira de Deus contra eles e manteria a sua comunhão com Deus. Em segundo lugar, porque Deus desejava salvar os israelitas, perdoar os seus pecados, reconciliá-los consigo mesmo. Ele proveu um meio de salvação ao aceitar a morte de um animal inocente em lugar deles. Esse animal levava sobre si a culpa e a penalidade deles e cobria seus pecados com o seu sangue derramado. Como podemos conferir no livro de Isaías, no capítulo 53. Podemos ver no versículo 4, no versículo 6 e no versículo 11. A cerimônia do dia da expiação. No livro de Levítico, no capítulo 16, descreve o dia da expiação, o dia santo mais importante do ano judaico. Neste dia, o sumo sacerdote vestia as vestes sagradas e, de início, preparava-se mediante um banho cerimonial com águas. Em seguida, antes do ato da expiação pelos pecados do povo, ele tinha de oferecer um novilho pelos seus próprios pecados. A seguir, tomava 2 bodes e sobre eles lançava sortes. Um tornava-se o bode do sacrifício e o outro tornava-se o bode expiatório. Sacrificava o primeiro bode, levava o seu sangue, entrava no lugar santíssimo, para além do véu, e aspergia aquele sangue sobre o propiciatário, o qual cobria a arca contendo a lei divina que fora violado pelos israelitas, mas que agora estava coberto pelo sangue, e assim se fazia expiação pelos pecados da nação inteira. Como etapa final, o sacerdote tomava o bode vivo e impunha as mãos sobre a sua cabeça, confessava sobre ele todos os pecados dos israelitas e enviava ao deserto, simbolizando isto que os pecados deles foram levados para fora do arraial para serem aniquilados no deserto. O dia da expiação era uma assembleia solene, um dia em que o povo jejuava e se humilhava diante do Senhor. Esta contrição de Israel salientava a gravidade do pecado e o fato de que a obra divina da expiação era eficaz somente para aqueles de coração arrependidos e com fé perseverante. O dia da expiação levava a efeito a expiação por todos os pecados e transgressões não expiadas durante o ano inteiro. Precisava ser repetido cada ano da mesma maneira. Cristo e o dia da expiação. O dia da expiação está repleto de simbolismo que prenuncia a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No Novo Testamento, o autor de Hebreus realça o cumprimento do novo concerto na tipologia do dia da expiação. O fato de que os sacrifícios do Antigo Testamento de ser repetidos anualmente indica que eles eram provisórios, apontava para um tempo futuro quando então Jesus, o Cristo, viria para remover de modo permanente todo o pecado confessado. Os 2 bodes representam a expiação, o perdão, a reconciliação e a purificação consumados por Cristo.
O bode que era sacrificado representava a morte vicária e sacrificial de Cristo pelos pecadores, como remissão pelos seus pecados. O bode expiatório conduzia para longe, levando os pecados da nação, tipifica o sacrifício de Cristo que remove o pecado e a culpa de todos quantos se arrependem. Os sacrifícios no dia da expiação proviam uma cobertura pelo pecado e não a remoção do pecado. O sangue de Cristo derramado na cruz, no entanto, é a expiação plena e definitiva que Deus oferece à raça humana. Expiação esta que remove o pecado de modo permanente. Cristo, como sacrifício perfeito, pagou inteira penalidade dos nossos pecados e levou a efeito o sacrifício expiador que afasta a ira de Deus, que nos reconcilia com Ele e que restaura a nossa comunhão com Ele. O lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava com sangue para fazer expiação, representa o trono de Deus no céu. Cristo entrou nesse lugar santíssimo após sua morte e com o seu próprio sangue fez expiação para o crente perante o trono de Deus. Visto que os sacrifícios de animais tipificavam o sacrifício perfeito de Cristo pelos pecados e que se cumpriram no sacrifício de Cristo, não há mais necessidade de sacrifícios de animais depois da morte de Cristo na cruz. Aleluia, glória a Deus. Olha só que maravilha. Irmãos, Cristo Jesus é o sacrifício perfeito de Deus. Quando Jesus morreu ali na cruz, ele cumpriu todo o plano, todo o projeto de Deus. E o que é mais interessante é que Jesus Cristo, ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como sumo sacerdote. Aleluia! E o sumo sacerdote é quem levava o sangue do animal oferecido. E aqui Jesus Cristo levou o seu próprio sangue, ele mesmo levou o seu próprio sangue diante de Deus, diante do trono da graça e colocou em cima do propiciatário. Olha que maravilha! E este sangue hoje está vivo, o sangue hoje está vivo, que maravilha! Deus te abençoe, espero que esse estudo te abençoe, que você possa, mergulhar, aprender mais sobre o sacrifício de Cristo ali na cruz, saber que Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Ele foi quem se ofereceu no meu lugar, no seu lugar, no lugar de todo mundo, para que a ira de Deus não caia sobre nós, para que no dia do juízo final, no dia do julgamento, no dia da volta do Senhor, nós possamos estar na sua presença, cobertos com o teu sangue, o sangue da nova aliança. Aleluia, glória a Deus. Fica na paz, que Deus te abençoe e até o próximo estudo. E sabendo que todo o nosso estudo ele é baseado na palavra de Deus, este material aqui é parte da Bíblia de estudo pentecostal, a versão Almeida Revista Corrigida, a edição de 1995. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida. Em nome de Jesus, amém. Fica na paz.